Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Fancore Talks, o quadro onde analisamos empresas do nosso jeito para entender se elas são ou não uma empresa do caralho. Eu sou o JP. Eu sou o Pedro Helero. E sejam bem-vindos a mais um episódio. Então, se você chegou até aqui, curte aí, comenta para ajudar nós aí no YouTube. Bom, hoje nós vamos falar da maior rede de fast food do mundo, com mais de 44 mil lojas em 110 países. Subway. Ela que é a maior, ganhando de McDonald's, Burger King, Pizza Hut, Domino's, tudo que você possa imaginar. Diferente talvez da história do Domino's, que a gente analisou a última vez, a história da Subway também começa em 1965, perto da data que começou da Domino's, né? Mas ela é uma história de menos altos e baixos, vamos dizer assim, né? O Fred DeLuca, fundador, ele não teve uma infância tão sofrida, igual a gente viu no último episódio, né? Mas ele nasceu em 1947 no Brooklyn e era filho de um operário e de uma dona de casa. E ele mudou de cidade algumas vezes por conta do trabalho do pai, mas quando ele estava ainda no colegial, tinha o sonho de estudar e fazer medicina. E daí que certo dia ele vai na casa de um amigo do pai dele e ele chega lá e vê que era uma puta casa, bem estruturada, e ele ficou surpreso porque falou, opa, esse amigo do meu pai tem dinheiro, né? Você chegou a ler sobre isso? Sobre Não. essa história? Então ele chegou na casa do amigo do pai dele, vendo aquela casa maravilhosa, ele falou, cara, eu tô precisando... Meu sonho é estudar medicina, eu não tenho dinheiro, esse cara tem dinheiro, então vou perguntar pra ele, né? Quem sabe ele me arranja um empréstimo para fazer faculdade de medicina. Essa era a ideia inicial dele. Então, ele estava no churrasco ali com a família. Quando teve um tempinho ali, ele se aproximou desse amigo do pai dele que chamava Pete e falou, pô, eu tô querendo fazer medicina, a faculdade custa caro, né? Meu pai e minha mãe não vão ter dinheiro para me ajudar. Como será que eu faço para ganhar dinheiro? Aí o Pete olhou para ele e falou assim, abre uma loja de sanduíche. Por que ele falou isso? Porque ele já estava imaginando essa operação de loja de sanduíche. Ele era um físico nuclear, ele nunca tinha empreendido, nunca tinha aberto nada, mas ele falou assim, o quão difícil deve ser, né? Eu sou um físico nuclear, né? Esse negócio ia ser fácil. Você abre uma lojinha, bota um balcão lá, começa a fazer sanduíche e vender. Pronto, simples. E aí começa a história do Subway. Super Submarines. Um nome bem criativo, né? Que é um dos nomes do fundador, que é o Peter Buck. E com 17 anos, o Fred, então, com aquele sonho de ser um estudante de medicina. É engraçado que a gente vai vendo histórias que quase todo mundo começa no empreendedorismo ali, né? Mais por necessidade do que necessariamente um sonho de empreender. Mas aos 17 anos, em Bridgeport, Connecticut, no dia 28 de agosto, é inaugurada a primeira loja, então. E foram surpreendentes 312 sanduíches vendidos no primeiro dia, que para eles foi um sucesso total, acima do que eles estavam imaginando. Então, diferente da história do Domino's, você vê que aqui já tem uma história mais galgada ali para sucesso inicial. E uma curiosidade, que como uma das propostas, né, de valor do Subway era sanduíches frescos, né, com verduras frescas, o Pete, como todo founder ali, né, no começo, fazia tudo, ele dirigia cerca de 100 quilômetros para comprar verduras frescas todos os dias em fazendas locais, né? Então, o sonho dele ali de se tornar médico foi se transformando em buscar verduras frescas a 100 quilômetros todos os dias. Isso eu não sabia. O que eu escutei aqui nas minhas pesquisas e eu li também, é que como eles não tinham experiência nenhuma, eles basicamente foram andando ali pelas sanduicherias da região e eles tentaram pegar o que eles achavam melhor de cada uma delas. E assim como a gente, quando a gente foi abrir
o Folks, a gente tinha uma meta, né, de expandir em menos de um ano, eles também criaram uma meta antes de abrir a primeira loja. Você sabe qual que foi essa meta? Você leu sobre isso ou não? Eu sei que eles abriram uma loja em menos de um ano. Foi essa também? Não. Foi igual? Antes deles abrirem a primeira loja, eles estabeleceram uma meta de ter 32 restaurantes em 10 anos. Isso antes de inaugurar a primeira loja. E por que que eles tiraram isso ou por que que eles planejaram isso? Porque uma das operações que eles se basearam, que era o Mike Subs, tinha 32 restaurantes. Então ele falou, não, a gente tem que ser no mínimo igual a esses caras em 10 anos. Então aí surgiu a primeira grande meta que eles tiveram. E que é muito engraçado isso, porque vocês vão entender que essa meta deles levou eles para caminhos maiores. Mas enfim, eles como estavam sem experiência, eles basicamente copiaram os preços. Ele falou, se eles estão fazendo por esse preço, a gente vai botar esse preço também. Depois a gente vê o que dá. E realmente, começou muito bem. Só que não foi uma ascensão, não foi uma coisa crescente. As vendas começaram a cair. E chegou ao ponto de 6 meses depois, que eu li que eles estavam com $6 no caixa. Não sei se você chegou a esse número. Mas o Pete, que era esse sócio aí mais elementar, assim, vamos dizer, do Fred, ele falou assim, se a gente tá indo mal em uma loja é porque tá faltando mais lojas. Vamos abrir uma segunda, mesmo indo mal. E aí eles abriram uma segunda loja para tentar criar a percepção de que eles estavam indo muito bem e estavam expandindo. E pior que deu certo. A segunda loja alavancou a venda da primeira num primeiro momento, e daí eles abriram uma terceira loja. As 3 lojas, uma começou a ajudar a outra, porém, depois de certo tempo, a venda começou a cair. E daí eles foram entender que talvez existiria uma sazonalidade no negócio. E as vendas realmente caíam durante o período de inverno ali, mas voltou a recuperar depois. E durante esse tempo de tentar fazer essa gestão dessas 3 lojas, eles foram realmente melhorando a operação, aprendendo coisas do mercado e voltaram ali a expandir e entenderam melhor essa sazonalidade do negócio, né? Sim. E em 68, quando eles já estavam com 5 lojas, eles fazem a mudança para o que é hoje, né? O conhecido Subway. Um dos motivos que eles mudaram é porque eles falavam que era muito confundido, principalmente por ligação, né? Um nome que era Pete's Super Submarines com Pizzas Marines. Então, eles acabaram mudando o nome, que remete um pouco mais modernidade, rapidez e reforçando a proposta de sanduíches personalizados feitos na hora. Em 74, começaram o franchising. E por que eles foram pro franchising? E daí isso é uma história que linka com a meta deles, né? Eles tinham 16 unidades e eles viam que nesse ritmo eles tinham mais um ano para abrir outras 16, para dobrar de tamanho. E eles falaram, nesse modelo que a gente está expandindo, a gente não vai conseguir. E aí eles foram falar com o William Rosenberg, que era o fundador do Dunkin' Donuts. E foi ele que foi um dos caras que aconselharam eles a ir para o universo de franchising. Então, o que levou eles ao universo do franchising foi justamente essa meta audaciosa que eles tinham botado no começo, que era de 32 unidades. Engraçado porque a história da Fancor também remete a isso, né? A gente tinha uma primeira grande meta de abrir uma segunda unidade em menos de um ano, e a nossa segunda grande meta era realmente 25 unidades, e a gente viu que não ia alcançar isso, e aí a gente franqueou o modelo de negócio. Então, engraçado como tem essa similaridade aí, essa semelhança. Mais um ponto também, né? É legal por ser justamente o fundador do Dunkin' Donuts que puxou eles, porque essa história vai se cruzar ali no futuro novamente, né? Então, aguardem aí para conhecer um pouquinho mais a história mais para frente. E aí, entrando para o universo de franchising, então eles demoraram praticamente 10 anos para ter 30 e poucas unidades. E nos próximos 10 anos eles abriram os impressionantes 5.000 lojas. É um crescimento absurdo, estrondoso. E um dos grandes motivos
que fizeram com que eles conseguissem, né, expandir nessa velocidade é porque o Subway tinha loja menor e tinha um baixo custo operacional, um baixo custo de implantação. Então, comparado a outros formatos de franquia ali, que seriam concorrentes de fast food, o Subway, eu li que na época custava algo em torno, na época, né, entre 120 e 200 mil dólares, sendo que na época o McDonald's custava 2 milhões. Então, isso deu uma capilaridade de expansão muito grande para eles, né? Sim. E daí, não só nos Estados Unidos, né, mas começaram sua expansão internacional. Então, de 84 a 87 foi Bahrein, Porto Rico, Canadá, Havaí, Bahamas. De 90 a 96, Texas, México e diversos outros países aí que foi se expandindo, né? Então, era um negócio fácil de operar, que a gente brinca que é os dois principais fatores para uma expansão de franquia, a facilidade e o ticket, né, o preço. Então, eles juntavam as duas coisas ali que dão um valor muito forte para o forte crescimento e expansão. E continuaram, né, crescendo, e eles realmente passaram o McDonald's em números de lojas em 2002. Em 2002, eles realmente passaram o McDonald's, uma expansão muito agressiva. Internacionalmente, eles também começaram a expandir. Só pontuando ali um pouquinho antes, né? Porque eles fizeram em 10 anos 5 mil, né? Depois eles levaram de 5 mil para 13.200 lojas em mais 8 anos, né? Então, de 90 a 98. Incrementando 2,1 bilhões, né? De faturamento. Então, é realmente um crescimento que foi muito acelerado, né? Então, realmente tinha Subway por todas as partes dos Estados Unidos, primeiramente, né? Mas também do mundo. E o sucesso foi muito impulsionado por algumas características, né? Uma das coisas que existe até hoje é esse posicionamento saudável. Por mais que existam pessoas ou existe o sentimento de que talvez não seja mais saudável, e até isso foi causado por alguns escândalos que aconteceram ao longo da história, que depois a gente vai comentar, para uma boa parte dos consumidores ainda traz esse ar de saudável, principalmente quando comparado a outros fast foods, né? Então, isso ajudou muito. E uma das coisas que trouxe esse posicionamento saudável e que eles conseguiram realmente otimizar e maximizar isso foi a campanha do Gerald Fogel, né? Você leu sobre essa campanha, Pedro? Sim, que inclusive depois tem um grande fato que acontece relacionado a ele, mas basicamente ele com exercícios e comendo Subway todos os dias, que a dieta dele era baseada em Subway. Falaram que era 2 vezes por dia, né? 2 vezes por dia. Ele emagreceu 111 quilos e virou uma sensação da internet, né? E junto com isso, mais com... porque ele a Subway já tinha lançado um pouquinho antes, ali um ano antes, o Eat Fresh, que foi a sua primeira grande campanha, que era para posicionar o pé mesmo no saudável. Pega um dos primeiros UGC, né? Que hoje é muito famoso, mas ele pega e absorve essa campanha como algo muito bacana, e ele acaba virando o garoto propaganda por ele mostrar na pele, né? No corpo, perdendo 111 quilos ali e colocando a prova ali mesmo que era mais saudável. Apesar que há controvérsias, né? Se você comer 2 vezes por dia também, uma quantidade pequena, sendo saudável ou não, perde peso, né? Mas ele ficou sendo garoto propaganda do Subway durante, acredito que mais de uma década. E ele foi em diversos programas, ele virou uma celebridade. Ele virou porta-voz mesmo, né? Virou uma coisa... Ele foi no programa da Oprah, que é basicamente um dos programas mais assistidos nos Estados Unidos. Tudo isso era praticamente campanha publicitária para o Subway. E chegou uma época do Subway que teve de um ano para outro, né? Quando essa campanha aconteceu, eles aumentaram as vendas em 20% de um ano para outro, com praticamente o mesmo número de lojas. E os diretores do Subway disseram que desses 20% de incremento, eles acreditavam que praticamente 50% disso foi atrelado a essa campanha e ao Jared, né?
Então você vê como foi realmente, ele virou uma celebridade do fast food ali durante décadas e isso ajudou muito. E teve outra campanha também que foi realmente esmagadora, que inclusive foi criada por um franqueado. E que depois veio a ser um problema até para o Subway. Mas que foi a campanha do $5 footlong, né? Então, eles criaram essa campanha, um franqueado que trouxe essa ideia, eles aprovaram e começaram a fazer uma campanha nacional em cima disso e foi uma sensação. Então, basicamente, embaixo da marca Subway foram criadas duas submarcas. Uma era o Jared e outra era o $5 footlong. E essas duas coisas causaram problemas futuramente para o Subway. Essa campanha foi muito absurda assim mesmo, porque ela gerou 3,8 bilhões em vendas em 2009, fazendo um aumento de 17% comparado com o ano anterior. Então, você fazer uma campanha, algo que gera esse impacto, que é 17% em vendas, é uma coisa estrondosa. E ela até mudou não só os números do Subway, mas ela mudou um pouco como o fast food ao redor ali, outras marcas se posicionavam, porque você pagar $5 no Subway de 30 centímetros, né, que é o maior, era muito barato para a época e todos os outros fast foods teve que se adaptar e focar muito mais em preços por uma onda que o Subway acabou puxando, né? E isso, mais tarde, vem a penalizar o Subway como marca, né? Então, obviamente que se você tem muitos clientes vindo só por conta do preço, teu produto vira uma commodity. E você não consegue repassar esse preço à medida que os custos operacionais vão aumentando, existe a inflação. Então, isso realmente impulsionou o Subway durante muito tempo, mas depois acabou sendo uma campanha que virou o calcanhar de Aquiles para a rede, para os franqueados e para todo mundo envolvido na cadeia. E acabou que educou o consumidor muito a esse tipo de promoção. Então, eu estava até escutando um podcast sobre a história do Subway e um dos apresentadores puxou um gancho falando, olha aqui meu aplicativo lá do Subway americano, né? Olha aqui as mensagens. Ele tinha recebido praticamente 6 ou 7 mensagens nos últimos 10 dias, todas atreladas a descontos agressivos. Então você está sempre comunicando um desconto agressivo para o seu consumidor. Você está levando a ele a refletir que teu produto está atrelado a preço, né? E isso tem uma consequência de longo prazo muito, muito perigosa e é talvez difícil de sair. E é uma coisa que o Subway luta até hoje, né? E teve que lutar principalmente no momento que os problemas começaram a aparecer. Outra problema, né? E outra polêmica foi do Jared, né? Que aconteceu. Isso. Um pouco antes, como o JP já tinha comentado, em 2011 foi quando ele ultrapassou realmente e virou a maior rede de fast food do mundo, com 33.749 mil unidades, né? Então, ele ultrapassou o McDonald's. E, em 2015, começaram grandes problemas para o Subway. O que a Domino's viveu lá atrás, com uma história bem trágica dos fundadores e um começo difícil, o Subway teve uma ascensão muito grande e passou por momentos muito difíceis, inclusive passa até hoje, mas começando por 2015, o seu grande nome, o porta-voz, o que a gente comentou da primeira grande campanha ali que funcionou, o Eat Fresh, o Fogli foi preso por acusações muito graves, né, que depois foram comprovadas, de envolvendo menores, um escândalo muito, muito pesado, que acabou culminando numa quebra de credibilidade da marca, né? E uma queda em vendas muito abrupta, igual foi as campanhas de sucesso que ele teve lá. Fora isso, 2015 culminou com a morte do fundador,
né, com o Fred De Luca, e a sua irmã, a Suzane Greco, assumindo como CEO da empresa. E os desafios do modelo de franquia, né, que o JP já trouxe. As franquias estavam faturando menos devido ao caso Fogli, mas também com margens baixas pelo posicionamento estratégico que ela teve de preço. Então teve muitos problemas, fora a saturação do mercado, né? Então, e alguns problemas, né, que surgiram. Então, na média, um Subway no mercado americano faturava, pelo que eu li, 480 mil por ano. E depois, 4 anos depois, estava faturando 420. Então, ou seja, você teve a inflação, todo aumento de custos e as unidades estavam faturando menos. Teve esses problemas, o problema gigante do garoto propaganda, a morte do fundador, mas tiveram outros problemas relacionados à qualidade do produto e principalmente ao posicionamento saudável que o Subway tinha. Então, eu li sobre 2 grandes problemas, né? O primeiro foi que durante uma investigação eles viram que os pães tinham 5 vezes mais açúcar, quantidade de açúcar do que o normal. Então, obviamente, já mata esse posicionamento saudável que o Subway estava tendo. Outra investigação que teve também achou um produto químico que é encontrado em tapete de yoga nos produtos do Subway. Então, é um problema muito grave que eles tiveram que corrigir e controlar, e tudo isso foi afetando a credibilidade do produto, trazendo problemas para a marca. Então, entre 2016 e 2018, o Subway fechou mais de 1.000 lojas. Então, foi realmente um período muito conturbado e muito problemático para a rede como um todo. Sim. E esses foram que foram comprovados, né? Porque tem outros aí, por exemplo, o problema do atum, que eles não conseguiram comprovar, mas falava que era um misto de carnes e não era atum. Então, foi um momento que culminou várias coisas ao mesmo tempo, e como o JP falou, foram várias unidades fechadas, e uma queda de 2012 a 2017, o desempenho do negócio sofreu uma queda de 25%. Então, perder 1/4 do desempenho do negócio é uma coisa absurda para o tamanho que era um Subway na época, né? E depois, posteriormente, estancando todos esses problemas que eles tiveram, veio a estratégia de venda, né? E uma coisa que acontece nesse caso é que, como o Subway é uma empresa privada, né, não é uma empresa pública, é mais difícil até achar números, dados, reportagens, né? Quando você tem uma empresa listada na bolsa, você tem inúmeros analistas olhando a toda hora, criando reports, fazendo análises. E o Subway é uma empresa de capital fechado. Eu até escutei um podcast feito em 2021, acredito que tenha sido, que foi no período onde o Subway já estava aberto a notícia de que ele seria vendido, né? Já estava aberto publicamente para a leilão, aí, como é que foi, mas o pessoal não sabia quem iria comprar, como que ia ficar, e até não tinha números de mercado para tentar analisar. Mas uma coisa que estava sendo discutido na época era o valor. Então eles estavam falando na época em algo entre 8 e 9 bi, isso foi antes da conclusão da venda. Uhum. Para uma rede do tamanho do Subway, não é um valor tão grande quando você compara com outros concorrentes. E aqui acho que traz outra lição, né? Porque o mercado fala muito em número de unidades, mas número de unidades não necessariamente reflete o valor da marca, o valor da empresa. Até porque as unidades do Subway faturam muito menos do que outras unidades. Mas tudo bem que elas são unidades que têm um custo de implantação menor. Mas mesmo assim, o Subway estava, em termos de valor de mercado, muito abaixo dos seus concorrentes. Mas a venda para o Roark Capital, né, aconteceu em 2023. E foi aproximadamente cerca de 10 bilhões, pelo que a gente leu ali. E essa empresa ele também tem participações na Dunkin' Donuts, na Arby's, na Baskin Robbins e outras empresas do mercado de food service.
Mas eu não sei se essa venda foi aprovada, tá? Porque ela estava ainda sendo discutida entre os órgãos reguladores, né? Então ela estava concretizada, mas ainda dependia de algumas aprovações dos órgãos reguladores. E eu estava escutando um outro podcast justamente de alguns franqueados comentando sobre isso, porque eles estavam tendo algumas discussões sobre o que acontecesse se a venda fosse concretizada ou não. Uhum. Mas uma das grandes críticas que eu li que o mercado faz e também os próprios franqueados é que eles expandiram de uma forma tão rápida e tão agressiva que eles não criaram uma política de território. Então acabou que as unidades tiveram uma canibalização ali, uma entre a outra, e isso realmente afetou, pelo menos é isso que o mercado reclama, né? Pelo que eu vi também, o principal fator de reclamação do mercado e dos franqueados é posicionamento de território, porque o valor que era vendido impulsionou muito, e sem política você acaba tendo dois franqueados canibalizando ali e um franqueado roubando o faturamento do outro. Não era nem uma política de multifranqueados, né? Porque se ele cria uma política de multifranqueado, o próprio franqueado canibaliza, beleza, você ainda tem vamos dizer assim, um custo reduzido entre eles para ter mais de uma tem ganho de sinergia, né? Mas sendo concorrentes é muito complexo. E outro ponto muito forte é a questão do valor dos royalties, que a gente vai entrar em Unit Economics mais para frente, mas 8% é uma das maiores taxas do mercado, mais 4,5% de fundo de propaganda é uma coisa que pega muito. Então, como o JP citou também, é muito difícil pegar informações, porque não tem quase nada de informações mesmo, e eles não têm obrigação nenhuma de ceder relatórios, né? Que nem os outros relatórios que a gente analisou. Mas eu li uma reportagem da Forbes tentando entender um pouco de números, e eles mesmos são muito confusos, e ele me deixou muito confuso. Eu até fui ver quem escreveu, e era uma reportagem americana, mas eles colocam os royalties praticamente como um valor que ia para os fundadores. Então são umas coisas tão sem fundamento que eu parei de ler e falei, é melhor não trazer números, porque eu acho que eu vou acabar trazendo alguma coisa que não é interessante. Mas só falando um pouco em valores, pelo número de unidades que eles têm, comparado ao McDonald's, hoje o McDonald's tem pouco mais de 41 mil, o McDonald's vale 220 bi, e eles estão valendo 11,2. A venda foi por 10, mas eles já estão sendo considerado um valuation ali de 11,2 por alguns órgãos. Então, é uma diferença discrepante, na qual a gente não tem acesso a números, mas a gente pode tentar imaginar. Uma delas é que eles praticamente não têm tantas unidades próprias. Então, o McDonald's tem muita unidade própria. O McDonald's também tem receitas voltadas para aluguel do estabelecimento, então eles trabalham também com a receita de imobiliária, e o faturamento do McDonald's é muito superior. Eu tentei estimar o faturamento do Subway, porque também não tem números, baseado com a média que uma unidade fatura, então está em torno de 15,2, 16 bilhões de reais. Então, sendo que o McDonald's é muito superior a isso, né? E falando um pouco do Brasil, né? Dos números aqui no Brasil, então hoje o Subway aqui tem mais de 1.400 operações, né? São mais de 900 franqueados, e a Zamp assumiu a operação aqui, né? Ela que faz a operação do BK, né? O Subway entrou no Brasil em 1994, e eu li que o Brasil, em alguns lugares falava que era o quarto mercado mais importante, em outros lugares o sétimo. O fato é que é relevante, né? O Brasil é relevante para o Subway, diferente da Domino's, né? A Domino's era a participação da Domino's Brasil perante a Domino's Global é muito pequena. No Brasil tem bastante operação, então é significativa esse território para eles. Obviamente que fica atrás de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, talvez Austrália e alguns outros, mas o Brasil está ali como um território relevante. Sim. A Zamp, que comprou o Starbucks, né? Em 2024, no mesmo ano, ele firma também a compra do Subway. São duas compras aí relevantes e importantes, né?
para a Zamp, se posicionando muito forte aí dentro do mercado de franchise no Brasil. Legal. Bom, tem mais algum fato interessante que você acha legal antes de a gente entrar para análises? Tem. Eu, com a dificuldade de procurar números, eu fui muito pros releases ali da imprensa, né, do site, para tentar entender. E é óbvio que é através do site deles, mas eles estão com assinaturas de vários contratos de master franqueados. Então a gente já explicou o que é um master franqueado em outros episódios aqui, mas basicamente é a franqueadora que assume uma região, no caso um país, e eles acabam montando toda uma estrutura e compartilhando as receitas, né, os royalties, mas eles têm mais de 20 acordos de master franqueados, resultando em mais de 10 mil compromissos futuros para unidades. Então, isso representa quase 40% das aberturas que eles estavam programando para 2024. Então, esses novos acordos de master franqueado é o que vai estar impulsionando. Então, desde os principais mercados, Paraguai, Mongólia, França, República Tcheca, Luxemburgo, Bélgica, enfim, mais vários outros aqui com compromissos futuros. Só que eu cheguei num número de operações, até pelo próprio site do oficial, de 37 mil restaurantes. Eu não sei se eles não atualizaram ainda, ou se eles consideram para os 40 mil, talvez, os compromissos que já estão firmados como futuro, mas todos os lugares que eu pesquisei, inclusive o site do restaurante, ele coloca como 37 mil. E era reportagem de 2024. É que eu acho que eles realmente fecharam muita loja ao redor. Nos Estados Unidos foi mais de 1.000, né? Então eu acho que eles tiveram uma redução de lojas, e teve Covid também, né? Sim. Então realmente acho que isso impactou. Impactou. Porque daí, se for esse número mesmo, pelos acordos que eles já têm, eles têm a grande possibilidade de capilaridade de passar o McDonald's, né? Mas hoje o McDonald's ainda seria como a número 1, acho que em fast food ainda por número de unidades, mesmo por número. Por faturamento já é tipo absurdamente considerado a número 1, Quantas unidades do McDonald's tá? 41.200 e alguma coisa. Então 200 alguma coisa. Pode ser que o McDonald's tenha passado. E assim, tem reportagem que coloca ele como principal, mas na hora que vai ver o número lá mesmo, porque eles fecharam muito, só que eles têm muitos compromissos já firmados, mas que é contratos, né? Mas enfim. E de novo, como eles são uma empresa privada, eles não têm obrigação de reportar da mesma maneira que o McDonald's tem, né? Então, até por isso, vai ter números divergentes aí que a gente vai encontrar ao longo da história das reportagens. Beleza. Bom, vamos entrar um pouco nas análises então. Começando pela primeira, proposta de valor, né? Então eu acho que o Subway, na minha visão, a proposta de valor, ou pelo menos o que eles têm como narrativa, né, é oferecer um produto fresco, customizável e com preço acessível, né? Eu acho que um dos grandes méritos também que o Subway teve foi justamente na maneira como ele entrega. Então, eles praticamente inventaram esse jeito de ser customizável, né? Então, essa esteira de criação de produto. Porque qualquer outro fast food na época era produtos específicos, né? Então, você tem o Big Mac, aquele outro, você escolhe um dos 3 ou dos 5. O Subway não. O Subway trouxe esse modo de entrega que eles fizeram, foi diferente, foi revolucionário. Então, isso por si só já era uma proposta de valor para o cliente final, né? E eu acho que algumas coisas se mantêm, mas a parte customizável já não é mais uma proposta de valor, porque muitos lugares entregam isso. Então, isso deixou de ter aquele apelo que tinha, principalmente no começo. Exatamente, é o que eu pontuei, então coloco como número 1 aqui, personalização e ingredientes frescos, que realmente eu acho que naquele começo ali foi a base do Subway, né? Hoje eles até mantêm isso, mas eu acho que não é o que vai levar eles adiante, né? O que trouxeram até um momento, mas não é o que vai levar adiante. Acessibilidade e preço, até essa questão do preço aqui é uma proposta de valor que já vinha, né? Porque eles já estavam posicionados em fast food desde o início, mas eu acho que se fortaleceu ainda com a campanha que foi citada, mas eu acho que é algo que provavelmente, pelo que eu li e pelo que está desenvolvendo até a última campanha que eles fizeram, que é a
a releitura da campanha anterior, né? Que é o Wheat Fresh, agora o Wheat Fresh Refresh, que provavelmente eles vão estar se posicionando ali, depois a gente vai falar num nicho acima, né, do que eles estão hoje, mas talvez saindo esse preço competitivo daqui. E uma alternativa saudável para o fast food, né? Que desde do começo era uma alternativa que ganhou muita notoriedade, né? Por você ser algo rápido que você não come só como fritura. E um outro detalhe que eu acho que também contribuiu para essa proposta de valor é que lá na época esse conceito de você tostar teu pão ali para um sanduíche fresco não existia. Então eles já começaram com isso. Eles tinham um forno ali, tostavam o pão. Então isso também era um diferencial que depois todo mundo copiou, mas eles realmente tiveram o mérito de ser um dos primeiros a fazer isso. Eu acho que isso contribuía muito para a proposta de valor que eles tinham na época e ainda tem, né? O público-alvo eu vejo como majoritariamente 18, 40 anos, né? Que querem comer saudável. Esse negócio do saudável é interessante porque eu vi um podcast do atual CMO do Subway no Brasil e ele relatou que a percepção de marca da maioria das pessoas que conhecem o Subway ou que frequentam o Subway ainda é de que o Subway é uma comida saudável. Então, por mais que tenham alegações e a gente pode debater se é saudável ou não, é uma outra história, mas, de acordo com ele, as pesquisas ainda mostram que a percepção do público é de que é saudável, né? Então, talvez 18, 40 anos que querem comer saudável. E eu acho que são duas coisas distintas ali, que são dois targets distintos, que são os jovens profissionais, né? Que talvez tenham uma vida corrida e buscam muito fast food por si só como categoria, mas também famílias. E até as promoções, eles têm muita promoção de compre um, leve outro, né? Esse tipo de coisa que é para você levar mais gente para comer com você. Então, acho que eles oram muito. E nos Estados Unidos, principalmente, eles patrocinam eventos esportivos como a NFL, Olimpíadas. Então, eles também tentam se posicionar, colocar a marca também atrelada a esporte, esse tipo de coisa. Sim, então é muito parecido com o fast food, né? Só que daí com uma pegada saudável. Então são jovens e adultos, 18 a 40, 45 anos, atarefados ali, né? Que é do dia a dia, desde profissionais, universitários, quem busca por comida saudável, custo-benefício também, porque vem junto com a pegada do fast food, e com alta frequência de refeições fora da casa, né? Então basicamente o público eu coloquei. Nicho de segmento, acho que a gente falou bastante, né? Subway está inserido no contexto de food service, especificamente fast food. Até outras marcas e outros modelos, a gente sempre debate aonde se encaixa, né? Mas o Subway, ele é um fast food clássico, assim, né? Não tem muito debate com relação a isso. A única diferença, né, é que eles foram praticamente os primeiros a se posicionarem como um fast food saudável, né? E trazer esse lado do fresco, que, de novo, pode ser que não seja tão fresco, né? Porque uma das coisas também que eu li é que durante muito tempo eles abasteciam as lojas apenas uma vez por semana, né? Então, como que era fresco, era uma vez por semana, enquanto outras marcas e outras empresas estavam já com delivery diário ali para ter produto muito mais fresco, né? Principalmente o hortifruti, né? Que é algo que o cliente sente muito. Sim. O único ponto que eu acrescentaria, fast food, não tem nem o que discutir, a gente já falou bastante, é que essa última campanha que eles lançaram, inclusive, eles gastaram acho que mais de 80 milhões em repaginação de lojas, teve incentivo por loja para o franqueado fazer isso, foi uma campanha bem grande. Eles acabaram colocando um pezinho ali muito em modernização e ambiente, juntando o alimento fresco, né, que é discutível, mas que eles batem muito na tecla, e com saudável, ele coloca um pezinho no fast casual, né? Mas também é uma discussão que eles estão muito posicionados ainda, mas eu acredito, já tem algumas leituras que eu fiz, que eles colocam um pezinho do Subway no fast casual. Talvez possa ser o novo modelo que eles estão trazendo aí, em algum momento eles começam a se posicionar mais como isso. E eles vão ter um desafio enorme para tentar desvincular também a marca de promoção, né? Então acho que esse vai ser o maior desafio, porque eles realmente precisam ter mais margem e mais faturamento
para conseguir realmente voltar a crescer. E eu acredito que, possivelmente pela compra desse fundo, né? Obviamente que ele tem objetivo ou talvez de um IPO ou talvez de uma saída em algum momento. Então, vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos anos, mas talvez esse seja o posicionamento estratégico para talvez levar isso para capital aberto ou enfim, ou talvez vender para um outro grande player, que são poucos, né, que teriam capacidade para assumir tamanha marca. Falando um pouco de temperatura de fãs, uma coisa que eu refleti, eu pesquisei muito, e até ouvi o CMO do Subway falando, né, é que, principalmente aqui no Brasil, eles não têm um programa de fidelidade tão robusto e avançado como outras marcas têm, como o BK e como o McDonald's. Então, nesse ponto, principalmente no Brasil, eles estão muito atrasados ainda. E acho que é o maior drive aí, o maior foco, principalmente para o mercado brasileiro, é justamente a aproximação e criar uma conexão maior com os seus clientes. E o programa de fidelidade pode ser um pilar muito grande, principalmente para o segmento de food service, né? Nos Estados Unidos existe e funciona, mas eu não consegui dados para entender qual que é o tamanho desse programa de fidelidade, o quanto que ele representa no faturamento global da marca. Mesma coisa, eu tentei pesquisar em vários locais sobre o programa de fidelidade. A única coisa que eu achei foi uma reportagem de uma campanha que eles fizeram, que eu esqueci o nome agora, mas é alguma coisa de Subway te leve até o final do mundo. Não sei se você viu sobre isso. Não que li. ele ia dar mais de R$1 milhão em valores dentro do programa de fidelidade. E é uma coisa que eles estavam engajando muita gente a participar. Então, eles colocaram até como fãs da marca participando, mas lá não fala também muito sobre quantos são essa quantidade, qual que é o valor que representa. Então, e eu trouxe um dado que é basicamente o que trouxe em todas as outras, que é o tamanho da rede social, né? Então, a gente está falando aí de 1,4 milhões mundo Instagram e 941 mil nível Brasil. Então, o Brasil realmente está muito bem posicionado, né? É uma das potências, né? 5º ou 4º lugar mundial. Contra BK e Domino's e KFC, muito próximo de 1,8 ali. E com o McDonald's estourando com 5,2 milhões, né? Então, acho que é a marca que mais tem fãs ali, seguidores no Instagram. Eu vi que eles tiveram um evento para a galera tatuar Subway, né? Ou uma campanha que eles fizeram para ganhar, se eu não me engano, ganhava footlong para sempre, todo dia da vida. E tiveram algumas pessoas que tatuaram. Tinha o número ou não? Não falaram quantas pessoas, mas eu vi fotos de algumas pessoas que tatuaram. Estão comendo Subway devem estar comendo Subway até hoje. Mas fora isso, também eu não consegui ter a sensação ou ter o sentimento de que existem fãs muito apaixonados pela marca. Eu vi algumas coisas assim pontuais, né? E falando um pouco de Unit Economics, né? Então, o Subway tem capital fechado, mas o faturamento, pelo que eu li ali, é em torno de 16 bi mesmo, né? Então, basicamente, o faturamento vem através de royalty, vem através de taxa de franquia e também de fornecimento para a rede, né? Então, eles fornecem algumas coisas e eles têm algumas fábricas, né? Eu fiz um cálculo. Esse faturamento que você fez é o global, né? Foi um que eu achei global. É o global, né? Não, então eu fiz o cálculo do global, né? Explicando novamente, só para a gente reforçar. O global é o que todas as unidades da rede faturam. Depois, dentro disso, tem o faturamento que vem vamos dizer assim, da franqueadora, né? Que é a Doctors Inc., que provavelmente é a mesma empresa ainda, que é dos fundadores. Mas, basicamente, o faturamento global não acha, é até bom você ter achado o número próximo, mas eu fiz um cálculo, fiz as 37 mil unidades que o site dá, vezes os 422 mil que eles deram como média de 2016. Não deve ter mudado muito. Deu 15,6, então está muito próximo do número 16 bi. Eu acho que esse é o número aproximado que o mercado fala. Até na conversa que o pessoal estava tendo antes deles efetivarem a venda, eles estavam falando e acreditavam que que eles teriam um EBITDA aproximadamente de 700, 800 milhões, o que levaria eles
a uma precificação de 10 a 12 vezes EBITDA, o que também é uma precificação até baixa comparado a outros players aí tão relevantes quanto, né? Então, de novo, o número de unidades não necessariamente significa um valor de marca, né? Um valor de empresa global aí. Até dentro disso, né? Eu estava muito curioso para saber mesmo os números, então, mas a gente consegue imaginar que talvez eles não tenham conseguido, vamos dizer assim, trazer muita receita para dentro de casa, né? Então, com 37 mil unidades, só com royalties e com faturamento médio não tão alto, porque é baixo, $422 mil ano por loja, é um faturamento baixo. Então, como o McDonald's fez de ter receita de aluguel, como o próprio Domino's, que a maior parte da receita deles é da indústria, eu acho que a indústria aqui deles não tem grande relevância, até por isso o EBITDA ser tão baixo assim, né? Sim, eu acredito que eles tenham muita dificuldade, principalmente por conta das margens estarem muito apertadas. Obviamente que é uma guerra muito forte no mercado muito maduro, que é o mercado americano, que é da onde vem boa parte da receita ali, com competição para todo lado. Ao longo do tempo também vieram outros competidores diretos com propostas muito similares, vendendo sanduíches frescos, né? Então tudo isso culmina para uma maturidade de mercado e dificuldade para repassar a margem, alinhado ao posicionamento que eles sempre tiveram de promoção, né? E a campanha do Footlong, que foi um sucesso lá atrás, acabou que foi uma penalidade que eles estão pagando de longo prazo aí. É uma dificuldade que eles vão ter que reverter aí para o futuro próximo aí. Tem mais algum detalhe ou alguma curiosidade que você queria comentar antes da gente chegar para o veredito final? Não, era somente isso mesmo. Bora para o veredito. Bom, então na sua opinião, o que você acha? O Subway é ou não é uma marca do caralho? Eu vou de novo começar? Vamos começar. Olha, eu vou seguir muito da linha que eu fui no último episódio, então assistam aí para vocês saberem o que eu falei do Domino's. Mas assim, eu senti menos ainda uma conexão emocional de marca do Subway, menos ainda do que eu tinha sentido com a Domino's. E comparado com o primeiro que a gente fez, o primeiro ser no McDonald's estragou muito. Comparado com o McDonald's, é uma diferença gritante. Então, fora que a Domino's ainda tinha um ecossistema de negócio, eu acho que muito valioso, muito grandioso. Mesmo sem números, dá para entender que o Subway não tem esse ecossistema. Então, você vê, é muita unidade para um baixo faturamento global, com EBITDA muito baixo e não tem nenhum lugar que consegue mostrar outro caminho de receita. Então, provavelmente é o que a gente imagina mesmo. Então, como negócio, é um negócio muito difícil, com margens apertadas e praticamente é um negócio delicado. Então, ela depende de um volume muito alto, né? Então, considerando isso, e com a baixa capacidade que eu vi, lendo a história deles, de adaptação, porque eles passaram por 3 grandes campanhas, né? Que foi a Fresh Forward, Eat Fresh, depois foi a Fresh Forward, que foi a repaginação, e a Eat Fresh Refresh, né, que foi a retomada de novo. Basicamente, as 3 são muito parecidas, não fizeram nada diferente em 3 reformulações. Eles fizeram, vamos focar em saudável e dar uma modernizada. Vamos focar em saudável, dar uma modernizada. Coisas que todos os outros players do mercado, o McDonald's fez uma revolução no mercado, a Domino's virou praticamente uma empresa de tecnologia. Então, assim, em termos de velocidade de mudança e capacidade de mudança, de se reinventar, eles estão muito longe ainda, entendeu? Então, para mim, eu falei da Domino's que ela não é uma marca do caralho. Eu sinto assim que o Subway lá não é uma marca do caralho. E como ecossistema de empresa, também ela não é uma empresa realmente do caralho. Esse é o meu veredito. Eu vou ter que concordar, né? Eu acho que o fato do fundador ter falecido e muito das coisas
negativas acontecerem, eu acho que mostra o tanto que o fundador tinha um papel fundamental em toda a história. Por mais que talvez as decisões lá atrás iriam refletir em algum momento no futuro. Então, eu tenho a sensação de que eles olharam muito para o curto prazo e deixaram decisões estratégicas acelerar o crescimento, esse tipo de ação promocional que traz um resultado de curto prazo, mas vai possivelmente te cobrar um preço no futuro. Parece que é esse tipo de visão ou de decisão que eles tomaram lá atrás. E eu acho que isso levou a essa década aí que eles estão há mais de 10 anos patinando, né? Ou quase 10 anos patinando. Eu acho que isso tudo é consequência de decisões estratégicas que ocorreram no passado, até antes da morte do fundador. Mas que a gente sabe, né? O reflexo vem depois, né? Uma decisão que você toma agora não vai, talvez, de um dia para a noite te trazer uma consequência negativa. Pelo contrário, você pode fazer uma ação promocional que vai te trazer muito resultado agora, mas se essa ação promocional vier contra um posicionamento ou vier em detrimento da marca, em algum momento você vai pagar o preço. E eu sinto, a minha visão é de que eles tomaram esse tipo de decisão, né? Então priorizaram o curto prazo ao invés de tentar criar algo sustentável. E isso também vem de encontro, muito em linha da política de expansão deles, principalmente da política de território. Então eu não vejo com os bons olhos essa ideia de você deixar qualquer pessoa entrar em qualquer território, e é porque essa canibalização ali que pode acontecer entre as unidades, né, eu acho que pode ferir teu longo prazo. E, de novo, né, falando em métricas, né, você vai consequentemente diminuir teu CAC, mas você vai ter mais churn, vai diminuir teu LTV, e é isso. Ele teve muita unidade fechando, consequentemente o LTV, o lifetime value ali do franqueado, ele diminuiu. Isso culminou numa não valorização da marca ali, ou o mercado não entendendo que a marca tem tanto valor como deveria ter. Agora, como existe um novo player que entrou e está começando a fazer gestão, está começando a fazer uma mudança, pode ser que a gente veja um choque cultural e o Subway ressurja aí das cinzas. Algo relevante eles têm, que ninguém pode negar, né? Eles têm distribuição, canal de distribuição. Pontos de venda, né? Pontos de venda, né? Se não a primeira, a segunda maior do mundo. Então, isso é algo que pode ser um ativo que eles vão conseguir usar de forma a facilitar aí esse turnaround que eles estão tendo que fazer, mas é um desafio muito grande, sem dúvida nenhuma. Então, a gente fica aí para ver como vai ser os próximos anos e o futuro do Subway. Quer fazer mais alguma colocação? Eu só gostaria, talvez, de ver esse novo reposicionamento, né? A empresa que está entrando já tem elas têm mais de 32 mil unidades, se eu não me engano. Então, plugando no Subway, elas vão ficar gigante mesmo. E é uma grande operadora já do segmento. Então, com certeza vai trazer muitas vantagens. E eu gostaria muito de ver o Subway pulando a casinha para um fast casual. Eu acho que talvez, na minha cabeça, pelo que o caminho que eles traçaram, eles já deveriam ter feito isso anteriormente. Porque um dos principais problemas é a falta de margem, né? Então, quando você tem uma cadeia gigante dessa, que você vai ter a marca, os master franqueados e os franqueados ainda com uma canibalização do mercado. Então, esse problema de margem é uma coisa que eles não vão conseguir resolver tão fácil, a não ser talvez com outro posicionamento de mercado. Não sei como fazer isso, trazendo o Subway há tantos anos, até por culpa do $5 foot long, $5 foot long, tantos anos como algo barato, mas eu acho que o único caminho é se eles conseguissem melhorar essa margem mesmo. Então, fica
minha oração, não sei, meu desejo de ver essa mudança aí acontecer. Eu concordo. É um desafio e tanto. E tem outras marcas que estão navegando pelo fast casual de forma brilhante, com a mesma proposta de ser saudável. Então, acho que o Subway vai enfrentar uma concorrência aí muito forte e veremos como serão os próximos anos do Subway. É isso aí. De novo, curtam e compartilhem aí o nosso episódio e até o próximo Fun Core Talks. Valeu. Valeu, galera.